Fala pessoal, tudo bem? No Estudando EF de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre divisão de treino dentro de uma musculação. Falar para vocês o que é mais comum e depois falar para vocês o que a gente poderia pensar para ajustar melhor, tá? Geralmente, vamos pensar aqui nos homens, tá? Segunda-feira é o Dia Nacional do Supino, certo? Mas a gente não vai treinar supino. Quando a gente fala que a gente vai treinar na segunda-feira, a gente fala para o grupamento muscular. Então, nós temos algumas variações que ocorrem, mas geralmente a gente faz isso daqui, ó. Peito e tríceps. Alguns poderiam até colocar aqui deltoide anterior. Que essas divisões ocorrem geralmente na prática. Na terça, vai fazer o oposto, que eles chamam, né? Eu vou fazer o oposto. Agora eu vou fazer costas, vou fazer bíceps e vou fazer posterior de ombro. Por que a gente fala costas e bíceps, peito e tríceps? Porque a gente tem a noção de que quando a gente empurra alguma coisa é tríceps e quando a gente puxa alguma coisa é bíceps. Porque o tríceps faz extensão de cotovelo, o bíceps faz a flexão, certo? Em supinação, mais é a flexão. Ok, então a gente fala, se eu estou empurrando é tríceps, se eu estou puxando é bíceps. Não é bem por aí, mas vamos continuar. Geralmente, o homem quando vai treinar a perna, ele deixa um dia na semana para fazer isso, tá? Então ele vem aqui, ou então ele até coloca um exercício aqui, outro aqui, mas vamos colocar aqui, ó, membros inferiores, vai, tá? Vamos colocar aqui no terceiro dia ele treinou isso. E os outros dias da semana? Vai fazer exatamente a mesma coisa. Então vai fazer peito, tríceps, deltoide anterior, costas, bíceps, posterior do deltoide e membros inferiores no sábado, se é que o sábado ele vai para a academia, tá? Vamos deixar então os outros 3 dias aqui embaixo para a gente tentar fazer uma correção sobre isso. Qual que é o grande problema que a gente vê no treinamento de força, nas pessoas que fazem treinamento de força há muito tempo? Geralmente elas sentem dor. De onde vem essas dores? Principalmente as articulações, né? Você começa com uma dorzinha pontual, continua treinando, limita o movimento, fala, não consigo fazer supino inteiro, eu faço só meio movimento porque eu tenho problema no ombro. Não é a carga que está elevada, tá? É o problema no ombro que ele tem. Mas vamos tentar entender como que a gente poderia melhorar isso. Se a gente falar que o músculo ele demora 24 horas para se recuperar, tá? E isso acontece, principalmente quanto mais treinado você for, menor é o tempo para recuperação do seu músculo, 24, 48, 72 horas. Nós vamos levar 24 horas. O peitoral, quando ele treina na segunda, na terça ele está recuperado, certo? Então pode ser que até que você vai fazer algum exercício, por exemplo, uma puxada fechada, que você tem uma ação grande de peitoral e você nem sinta o peitoral. Se ele estiver dolorido, no segundo dia, na hora que você for fazer a puxada, você vai sentir o peitoral doendo. Quem já treinou sabe exatamente o que eu estou falando, tá? Mas ele está recuperado, perfeito. Só que a gente não tem só músculo para se preocupar. Os músculos, eles estão ligados dentro dos nossos ossos, ligados no nosso esqueleto através do tendão. E o tendão ele demora um pouco mais de tempo para se recuperar do que o tecido muscular. Os ligamentos das articulações também são estressados com a movimentação e com a intensidade que você coloca, também levam mais tempo para se recuperar. Então, quando você faz um dia peito, tríceps, deltoide, você está utilizando qual articulação? Ombro e cotovelo. No segundo dia, quando você vai fazer costas, bíceps e posterior, o que você está utilizando? Ombro e cotovelo. Ah, mas eu dou um dia de descanso, perfeito. Depois eu volto para cá para fazer ombro, cotovelo. Depois, ombro e cotovelo. Isso pode acontecer que você tenha algumas lesões, por exemplo, a bursite acontece bastante, que teria a bolsinha para ajudar no desenvolvimento da articulação, na movimentação, e você começa a irritar ela. Começa a irritar e não dá tempo dela se recuperar, bursite, ela inflama. Tendinite, por quê? O tendão está sendo exigido constantemente, não dá tempo de recuperar, uma hora ele não aguenta, ele inflama. Tá? Até que você pode gerar uma lesão muito maior, que seria o rompimento desse músculo, num momento já muito mais estressante dessa lesão, que seria um agravamento dela, né? Então, vamos pensar em uma solução para isso, treinando de forma um pouco melhor, com mais intensidade, talvez até com maior quantidade e poupando as suas articulações? Simples, é só a gente mesclar membros superiores e membros inferiores. Então, no primeiro dia, membros superiores, no segundo dia, membros inferiores. No outro dia, membros superiores e assim vai. Então, aqui no primeiro dia eu treinaria músculo, exercícios para movimentação pensando no peitoral, para costas, para ombro, para bíceps, para tríceps. Ah, professor, mas não dá porque são muitos exercícios. Concordo com você, se você pensar em músculo, é muito exercício. 3 exercícios para peito, 3 para costas, 2 para ombro, 2 para bíceps. Vamos pensar agora em movimentação articular.
Quando eu falei para vocês que ele treinou peito num dia e costas no outro, o que eu falei para vocês? Aí ele treinou o oposto. A gente tem a ideia de que peitoral e costas, ou grande dorsal e peitoral maior, são antagonistas, quando na verdade eles são sinergistas. O tríceps, que a gente fala que vai empurrar, ele também puxa. Por quê? Porque ele tem 3 cabeças, e uma delas, a cabeça longa, ela é biarticular, então ela faz extensão de ombro também, que é um movimento que você faz, por exemplo, com uma remada. Então, se a gente começar a pensar um pouco mais sobre os conceitos da cinesiologia associada com a anatomia básica, que a gente tem lá no começo da nossa graduação, a gente começa a prescrever melhor um pouquinho nosso treino. Você vai perceber que você não precisa de 3 exercícios para peito, 3 para costas, 2 para ombro, 2 para bíceps, 2 para tríceps para ter um treino de membros superiores completo. Nem para hipertrofia. Você consegue hipertrofia quando você consegue aumentar a tensão dentro do seu músculo. Você aumenta a tensão ajustando a carga corretamente, baseado no número de repetições, no intervalo que você quer, no número de séries, e você consegue fazer isso com uma mesclagem dos exercícios muito bem feita, que a gente pode discutir num outro dia, num próximo Estudando Educação Física. Fiquem ligados!